Eu te amo também. Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos em modo virtual para essa nossa reunião, mas unidos em pensamentos. A casa não para, a casa está aqui para no esforço, para se comunicar, para nos manter unidos como sempre. Vamos torcer para que tudo volte ao normal, que possamos estar unidos e essa pandemia passando e que cada um faça a parte que lhe cabe, a responsabilidade que nós temos e, além de tudo, nós temos Deus e a espiritualidade maior conosco. Vamos dar início à nossa reunião e hoje teremos aqui conosco nossa companheira Cicera Carvalho, que vai trazer os estudos e as reflexões dela. Que Deus esteja com todos nós, graças a Deus. Obrigada, Bira. Bom dia a todo mundo. Hoje nós estamos... O objeto do nosso estudo é o Livro dos Espíritos, capítulo 5, das leis morais, da lei da conservação, nas questões 718 a 727, sofrimentos voluntários e mortificações. Quando eu peguei esse tema para estudar, para poder falar aqui agora com vocês, eu imaginei que nós não fazíamos mais essas mortificações como era antigamente, na Idade Média. E aí depois, você começando a fazer as reflexões, você começa a imaginar que ainda temos mortificações, né? Porque tem algumas religiões que se o corpo age negativamente, o corpo faz mal a alguém, às vezes a pessoa que rouba, eles cortam a mão, as pessoas que fazem delitos maiores entram no sofrimento de câmara de gás, etc. E aí a gente vai pensando um pouco mais além, a Igreja Católica, eu não sei se diminuiu, mas ela também usa o artifício de que se você erra, você vai lá, confessa a alguém responsável para ouvir teus erros, e esse alguém te coloca assim, você reza tantas Ave Marias, fica de joelho, ou você... E passando para a justiça do homem, algumas pessoas que cometem alguns erros também, elas passam a ter que doar cestas básicas. Ou seja, ele acabou, destruiu uma mulher, ou a mãe abandonou um filho, ou algo assim. Às vezes a justiça dá como punição, você entrega umas cestas básicas. Eu acho que isso já é um começo do entrega às cestas básicas, da gente começar a olhar o outro como o outro. Há muito tempo atrás, eu brinchia com todo mundo que eu não me olhava mais no espelho e nem entrava no elevador que tinha um espelho assim, eu entrava de costas para não ter que ver que eu tinha engordado isso tudo. E aí eu comecei a refletir, depois de muita brincadeira sobre esse tema, de que o espelho, ele não deveria me mostrar a minha pessoa. Ele deveria de me mostrar o que eu ainda não era capaz de fazer. O espelho deveria me mostrar o outro. Como eu agir com o outro. O espelho deveria ser para eu ver, enxergar as dores do outro e tentar fazer algo que eu pudesse fazer, né? E a gente pensando nos sofrimentos voluntários, a gente coloca, no Evangelho tem o capítulo 5 também, que diz, bem-aventurados os aflitos, e no item tormentos voluntários, fala exatamente isso, que o homem procura sua felicidade, procura eternamente sua felicidade, em lugares que jamais vai encontrar a felicidade, né? E essa felicidade que a gente procura é relativa para a gente. Mas se a gente começar a pensar
que a gente pode atender o outro com um sorriso, com carinho, sendo simpático, aquilo vai aumentando dentro da gente uma possibilidade de querer ser mais delicado, mais gentil, mais fraterno. E isso vai aumentando a nossa posição, a nossa mudança desse paradigma que a gente carrega há tanto tempo de egoísmo. Eu preciso de mais, eu quero ser mais, eu tenho que fazer mais. Então, se eu começar a ser esse carinho para o outro, esse respeito para o outro, respeito eu sei que ainda falta muito, mas isso vai aumentando as minhas possibilidades. O que eu penso do que é a privação? Privação, tal como a negação, é algo que não existe, é algo que não é, né? Ela não é. Mas a negação tem diferente com a privação, por quê? A privação é tudo aquilo que não é, mas deveria de ser. E o maior exemplo disso são as pessoas que às vezes reencarnam sem os dedos ou sem... Eu tinha um funcionário que o filho dele nasceu sem nenhum dedinho, né? E na época eu tentei até descobrir como podia colocar, fazer, ajudar, e realmente não achei, até que eu tive uma explicação de que era melhor ele sem os dedos do que com os dedos. É difícil de pensar assim, né? Mas vamos pensar também no cego. O cego era para ter um olho, mas não tem. Por quê? Desígnios de Deus, que nos ama, coloca essa experiência, essa dificuldade para que a gente cresça, para que a gente evolua, para que a gente possa se tornar melhor. E isso é o grande motivo. Agora, existem as situações em que a privação pode ser por desígnio de Deus, como esses exemplos que eu dei, ou voluntariamente. Voluntariamente pode ser legítimo ou pode não ser legítimo. O que é ser legítimo? Ser legítimo é eu não ter meu tempo de descanso porque eu tenho que me dedicar ao outro, ao próximo, o mais necessitado. E a gente tem muito exemplo na nossa literatura espírita de pessoas que abriram mão totalmente do seu descanso, de suas posições, para cuidar do outro. E pode ser não legítimo aquele que passa a noite bebendo, ou numa discoteca, ou brigando, ou qualquer outra coisa, ele deixou, se privou do descanso, de dormir, do sono, por algo que não lhe faz bem. Mas o capítulo de hoje, então, qual é a diferença disso? O que a gente faz com as nossas atitudes? Então, o capítulo de hoje, na pergunta 718, Kardec pergunta se o homem deve prover as necessidades do corpo. E os espíritos respondem, sim, ele tem que fazer isso. A lei da conservação é uma lei divina. Ele tem que prover as necessidades do corpo, porque sem força, ele se torna, sem força e sem saúde, ele não pode trabalhar. E o trabalho é o propósito que nós temos na nossa vida. Viemos com esse desígnio de Deus, trabalho, né? Então, todo o abuso que a gente faz sem proveito do outro, a gente está prejudicando alguém. De alguma maneira, nós estamos prejudicando a nós ou a outra pessoa, né? Então, o homem deve trabalhar, sim. Ele deve cuidar do seu corpo para poder trabalhar com saúde. Ele tem que cuidar da sua alimentação, do seu descanso, da sua saúde, do seu sono. Tem que fazer exercício, sim, porque isso é cuidar do seu corpo, da sua saúde. André Luiz nos coloca preceitos de saúde. Eu gosto muito disso,
Porque na hora que eu leio todos esses preceitos de André Luiz, eu falo algumas coisas eu já faço. Eu acho que é meio mentira, mas vamos lá. Apoie-se, a primeira, e não é uma ordem de importância. A primeira, porque eu coloquei aqui como primeiro. Apoie-se no dever rigorosamente cumprido. Não há equilíbrio físico sem harmonia espiritual. Ou seja, a sensação que a gente tem do dever cumprido, de fazer reflexão de qual é o nosso dever, o que eu tenho que fazer e fazer bem feito, pelo menos nos esforçarmos para fazer defeito, nos traz um equilíbrio físico e uma harmonia espiritual. Isso é o início da felicidade que a gente buscava em lugares errados, que a gente pode projetar para um grande futuro. O segundo é: cultive o hábito da oração. A prece é uma luz de defesa do corpo e alma. Ou seja, nos conectarmos com o Pai, nos conectarmos com a espiritualidade, pedir ajuda, meu anjo da guarda, me ajuda a enfrentar isso. Nos conectarmos nos traz uma defesa do nosso corpo e da nossa saúde. A gente tem que começar a acreditar no poder da oração, mas não é aquela oração de vamos recitar versos prontos, não. É eu conversar com o Pai, abrir meu coração para estar com Ele, mas esperar que no momento certo a minha resposta vem. O terceiro, esse é bom para mim, porque eu não faço mesmo. Coma pouco, a criatura sensata come para viver. O insensato vive para comer. Não é que eu viva para comer, não, mas tem algumas coisas que eu não consegui, ainda mais nessa pandemia, abrir a mão de comer uma lata inteira de brigadeiro quente. Mas era assim, 1 dia, 2 dias passando mal, depois eu esquecia, pedia perdão a mim mesma, né? Mas vamos lá. A quarta é: fuja da maledicência. O lodo agitado que a gente agita na hora da maledicência atinge a quem mesmo vai revolver, né? Então a gente tem que começar a ter cuidado, mesmo naquela conversa com um amigo íntimo, com um familiar, aquele petit comité que a gente fala às vezes, procura, porque a gente não consegue ficar sem uma fofoca, a falar do outro, a julgar o outro, né? Isso volta contra a gente mesmo, porque a gente está revolvendo um lodo que às vezes o outro está tentando sair daquele lamaçal e a gente vai lá, mexe naquilo e retorna tudo para a gente, né? O outro esse é bacana, esse a gente faz. Estude sempre. A renovação de ideias favorece a sábia renovação das orgânicas, ou seja, não vamos parar nunca de estudar, a gente tem sempre algo para aprender e vamos buscar cada vez mais, porque esse conhecimento vai nos libertando, vai nos aprimorando, né? Isso vai ajudando o nosso corpo humano. E esse é complicadinho mesmo, é o último. Usa a paciência e o perdão, infatigavelmente. Todos nós temos sido cuidadosamente tolerados, esse é o termo que André Luiz usou, tolerados pela bondade divina, milhões de vezes. Quem de nós não pode sentir o quanto a espiritualidade nos ajuda o dia inteiro, a todo momento, quantas bênçãos eles abrem no nosso caminho para que a gente possa praticar a paciência e o perdão. O perdão, na verdade, a gente acha que eu perdoo já. Eu não sei se eu já entendi o que é o perdão, mas eu acho que eu não carrego tanta mágoa, não. Mas a paciência eu perco a cada segundo. É um flash, é um de flash. No momento, acabou, eu já gritei, eu já esmurrei, eu já perdi a paciência. Depois eu levo alguns dias para entender que foi errado o que eu fiz, mas foi. Então, André Luiz coloca esses 6 preceitos para que a gente possa ter a saúde do corpo e da mente. Porque corpo são, mente sã. É isso? Corpo são, mente sã. Né? Então, a gente tem que cuidar. O Paulo de Tarso disse, depois do encontro dele com Jesus, ele coloca para
para quem ouvia ele, que o corpo dele era um vaso sagrado. Que vinha a ser isso? Nosso corpo é uma bênção que Deus nos deu para que a gente evolua, para que a gente aprenda, para que a gente cresça, para que a gente vá caminhando, mesmo que seja lentamente, para chegar a essa felicidade que a gente tanto procura e procura no lugar errado. Então, tudo que a gente tem que fazer no nosso corpo é respeito, é agradecimento ao Pai por termos esse corpo, por termos essa saúde do jeito que temos, para poder ultrapassar mais uma etapa. Eu costumo falar que equivale essa nossa evolução, essa nossa reencarnação, equivale a dizer que nós entramos em segunda época. Quem é desse tempo meu sabia que a gente passava e ficava em segunda época em algumas matérias. Eu mesmo fiz faculdade de engenharia e lá no fundão eu me dispus, essa é a minha desculpa, me dispus com o professor de física e fiquei em física 3, repeti física 3 por 3 vezes. Se eu não passasse na terceira vez, eu era jubilada. Isso era a lei dos homens. E provavelmente é a lei do Pai. Ele nos dá tanta chance quanto a gente nem imagina que nos dá. Mas chega uma hora que ele fala, agora você está apta a regredir, não é regredir, a não crescer junto com a leva toda. E aí você é jubilado do planeta, como já aconteceu algumas vezes. Mas isso não significa castigo, não. Isso significa que é a maneira exata para você aprender e aí dar o salto nas tuas encarnações, né? Aí a questão 719, ela coloca se o homem deve procurar o seu bem-estar. E aí os espíritos respondem, lógico que deve procurar seu bem-estar. Ele, desde que não prejudica o outro, desde que não seja à custa do sofrimento de outro, ele deve procurar seu bem-estar, sim, não, novamente no equilíbrio, novamente sem exagero. Eu posso ter uma boa casa que me dê conforto, eu posso me alimentar bem, com uma alimentação saudável, eu posso ter um bom carro, porque eu preciso de um bom carro, né? Mas quando eu não preciso de nada disso, eu não preciso do status, né? Teve uma reportagem, tem várias sobre isso, que um dos tratamentos de beleza das mulheres era feito com ouro. E aí a gente fica imaginando, porque nós já vimos várias cenas dos sofridos da África, como sofrem naquelas minas de ouro, ou aqui mesmo no nosso Brasil, pela ganância do homem. Então, quando a gente começa a usar, que não tem a menor necessidade de usar ouro no tratamento, ou na alimentação, ou fazendo bolo que colocam fios de ouro, não precisa nada disso. Esse é o exagero, esse não é o bem-estar. Porque esse bem-estar ou essa satisfação está à custa do sofrimento de outro. Está à custa, no mínimo, de que alguém vai passar fome ou necessidade, porque o outro exagerou nesta área, né? Não fez aquilo que eu falei para vocês. Olha no espelho sim, mas vê o outro, não vê você, vê o outro como espelho de você, você é o outro. Então, o que a gente aprende fazendo essas reflexões? Eu quero ter um carro bom, eu preciso de um carro bom, eu trabalho para isso, eu não estou pedindo favor a ninguém, não estou molestando ninguém, não estou prejudicando ninguém, e ainda dizem até que eu estou ajudando a fabricação, os automobilistas todos estão promovendo trabalho para eles todos, né? Então, de alguma maneira eu estou fazendo bem, porque eu não estou fazendo prejuízo a alguém. Agora, quando se torna um exagero de que eu preciso além disso, porque eu vou daqui lá na esquina e da esquina para cá, no meu caso, eu vou daqui para a Rocinha, da Rocinha para cá, porque até para as obras a gente não tem lugar onde parar o carro, então eu preciso de uma charanguinha qualquer, né? Desde que ela me leve para lá e para cá. Para que eu precisava de um carrão que eu não ia poder entrar aonde eu devo entrar
com aquele carrão, que eu só ia humilhar as pessoas, né? Isso se eu pudesse ter o carrão, né? Mas então, sentir o bem, gostar do bem, permear o bem, até que o bem seja uma tônica na nossa vida. O que quer dizer isso? Os espíritos superiores, eles automaticamente, eles nem pensam, estou fazendo bem hoje, vou fazer o bem para aquela pessoa. Automaticamente eles são o bem. Automaticamente eles sabem que tem que servir ao Pai. Eles têm que amar a obra de Deus. E a obra de Deus somos nós. Então eles nos amam incondicionalmente e nos ajudam o tempo todo. No Livro dos Espíritos, no capítulo 3, eles têm 3 itens que fazem a gente pensar. Aqueles que desejam mal, o trabalho está por fazer. Ainda falta muito na nossa caminhada. Aqueles que almejam mal. Né? Então, o trabalho ainda está por fazer. Não significa que não vai ser feito. Ainda está por fazer. A segunda etapa é aqueles que percebem o mal e o rejeitam. O trabalho está no caminho. Dizem que isso é 50% do nosso grau evolutivo, da nossa caminhada. Aqueles que percebem o mal e rejeitam, o trabalho está no caminho. Tá? Eu acho que a grande maioria está chegando a esses 50%. Já rejeitam o mal porque querem encontrar o caminho certo a seguir. E a terceira etapa, aqueles que nem pensam no mal, o trabalho está feito. São os espíritos superiores, são aqueles que já avançaram, que já viram que a futilidade não serve para nada, que o exagero não serve para nada, que o abuso de qualquer espécie só nos prejudica, eles nem sabem mais o significado da palavra abuso. Assim a gente vai chegar lá. A questão 720 pergunta exatamente se são meritórias, aos olhos de Deus, as privações voluntárias. O que nos diz a espiritualidade? Será que eu deixar de comer voluntariamente para um regime de 7 luas, 8 luas, um regime só de vegetal, um regime só de água, ou aquele que passa 24 horas sem comer, isso está sendo vantagem para quem? Isso é uma privação voluntária que não está trazendo vantagem para ninguém, pelo contrário, está me prejudicando, nunca deu certo. Então voluntariamente, não, aos olhos de Deus, isso não significa nada. Mas tem gente que se chicoteia, tem gente que se isso aí, Bira. A minha língua não falou. Para agradar a Deus. Gente, Deus não quer nada disso. O que Deus quer é que você ama a sua obra, que nem os espíritos superiores já entenderam a grandeza de Deus. Eles amam a obra de Deus, que somos nós, é o próximo. Eu só vou chegar a tal da felicidade prometida, dita e falada, através do outro, através do próximo. Então, o que é mais necessário que os espíritos respondem para o Kardec é o seguinte: faça o bem ao semelhante e mais mérito terá aos olhos de Deus. Ou seja, no nosso grau evolutivo, nós vamos caminhando, caindo, mas se a gente reflete no meio do caminho que o outro é importante para mim, eu errei ontem porque eu perdi a paciência, hoje eu já estou novamente no caminho de cuidar do outro, de fazer o bem ao semelhante. E eu não posso deixar de falar o movimento que essa Casa de Maria de Nazaré, está fazendo. E ele é tão... Outro dia eu brinquei e falei assim, eu acho que Deus imagina assim, manda para Casa Maria de Nazaré porque eles estão fazendo um trabalho bacana, porque as coisas vão chegando sem a gente nem imaginar, e a gente vai fazendo aquele trabalho dito pela nossa tia Vera de formiguinha, trabalhando. E no fim é uma canseira boa. São privações que às vezes a gente tem, mas é uma sensação deliciosa
é uma maneira da gente aprender a respeitar o outro e enxergar no nosso espelho o outro, o que nós devemos de fazer. Então, Jesus fala que, Jesus não, qualquer tortura, mutilação ou sofrimento provocado é um atentado à lei de Deus. Então, Jesus nos diz uma frase muito boa: misericórdia é o que eu quero, não sacrifício. O que Ele quer é que a gente olhe pelo outro com carinho, respeito, com misericórdia, com fraternidade. O outro é meu irmão. E quem sabe quantas existências já teve lá comigo e quantas continuará comigo. E a minha obrigação é elevar ele naquilo que eu já posso elevar, da mesma maneira que outros me elevam, de maneira que eu já posso também caminhar. Mas cutucada nós vamos ser o tempo todo. Privações de gozos inúteis, para quê? Para que eu vou me privar de... Eu brinquei uma vez, eu brinco, e eu sou criticada, porque na casa espírita a gente critica um o outro quando a gente é muito amigo. Eu falei assim, eu prometi a Deus, isso para emagrecer, eu prometi a Deus que eu vou ficar 2 anos sem tomar Coca-Cola e 2 anos sem comer doce. A Coca-Cola eu resisti. Aí a pessoa falava, mas você prometeu a Deus, o que Deus quer com isso? Deus não quer nada, mas é uma maneira de eu respeitar que eu vou ficar sem a Coca-Cola. Na pandemia eu voltei a tomar Coca-Cola. Mas o doce eu não resisti, né? Em algum momento, isso é o quê? É prejuízo para mim mesmo. Ao mesmo tempo que eu como doce, e aquele doce bobo, aquele doce jujuba, doce de leite só açúcar, não serve para nada. Mas é uma maneira de compensar algo que eu não estou bem. Então, já que eu enxergo isso, será que não seria mais fácil eu consertar algo que eu não estou bem, ou não me compensar com doce? Estou cansada de saber que aos olhos de Deus isso não significa nada. O que Deus quer, levanta, vira essa página, vai trabalhar. É isso que Ele espera da gente. Recomeça, não importa se você errou até agora, começa tudo de novo. Pede desculpa, tenta perdoar, né? Então, essa frase de Jesus é muito boa. Jesus, ele disse para Pedro, misericórdia é o que eu quero. Eu não quero sacrifício. Então, a gente pode pensar que essas privações de gozos inúteis, né? Vou deixar de beber. Isso vai me ajudar, né? Mas seria algo que eu devia de controlar. Não faz bem a ninguém. Vai fazer mal só a mim. Vai fazer bem só a mim. Então eu devo refletir de uma maneira melhor. Na questão 721, os espíritos colocam se a vida de mortificação ascéticas que alguns grupos praticam, se é meritória. Né? Ou seja, volto a falar, você deixar de tomar banho. Gente, qual o benefício que isso vai fazer para alguém? Você está economizando água? Se fosse por economizar água, se fosse para você deixar para que o outro tenha o que beber, mas não, você deixa de tomar banho para agradar a Deus. Né? Você pegar e se machucar inteira, porque você não se sente bem com você mesmo. Eu tinha uma amiga desde pequena, super católica, mas como uma vez ela ouviu dizer que o diabo ia entrar pela janela se ela pecasse, ela se feria inteira, ela tirava pedacinhos da perna dela, como se tivesse que pedir perdão a Deus para que o diabo não entrasse pela janela. Deve ser, isso é a dedução minha. Mas essas mortificações que as pessoas fazem de ficar sem banho, de ficar sem água, de ficar não sei quantos dias sem comer para agradar a Deus, Deus vai falar, gente, cuida do teu corpo, é um vaso sagrado que eu te dei. Segue, porque a gente precisa do teu trabalho, a gente precisa que você segue trabalhando e ajudando. É um todo, né? E nosso corpo é um somatório de existências que nós temos, com várias experiências. Em algum momento,
Em algum momento, não, eu digo, em todos os momentos nós somos úteis a alguém. Então, esses flagelos que buscam a perfeição moral não resolve nada. Eu não sei se existe mais as irmãs carmelitas, mas aquilo, eu fui educada até sei lá que série, em colégio católico. Então a gente ouvia essas histórias dos conventos, etc. E na época, tinha os conventos das carmelitas, que uma não falava com a outra, era voto do silêncio. E eu ficava imaginando, logo será que eu vou parar num lugar desse sem falar? Eu vou morrer antes da hora, né? E existia, não sei se existe ainda. Teve uma vez numa missa de 7º dia de um tio meu, ele era médico, então a igreja era muito lotada de gente, e o padre pedia assim, que a gente pudesse ajudar aos monges, aos iniciantes da doutrina deles, né, que estavam no convento ajoelhados, pedindo pela alma do tal tio. Eu falei, gente, será que Deus gosta disso? Será que Deus exige esse sacrifício? Eu não sei também se existe ainda, mas as pessoas que subiam as ladeiras da glória, as escadarias todas, para pagar uma penitência ou para agradecer um bem recebido, uma cura, e eles faziam esse sacrifício. Às vezes vocês viam aquela senhorinha que ia de joelho. Gente, isso não pode agradar a Deus. Mas será que Deus entende? Deus deve entender, sim, mas deve fazer um esforço danado para fazer com que a gente mude de opinião, né, sobre isso. E aí a gente tem a questão 722, que se a gente deve se abster de alguns alimentos, né? Tem algumas religiões, alguns cultos, alguns que proíbem algum tipo de animal, né? E se tem algum fundamento isso, né? E aí os espíritos respondem, o homem pode se alimentar-se de tudo que não lhe prejudique a saúde. Em algum momento da minha vida, não por culto, não por religião, não por nada, eu parei de comer carne, né? Eu parei de comer carne e eu posso até dizer para vocês, parei porque eu fiquei, não porque eu achava que fazia mal ao meu corpo, nem o meu crescimento moral, mas foi me dando um certo aflição de comer os animaizinhos, né? Mas eu vou te dizer para vocês, em algum momento eu não resisto à carne. Por exemplo, o pastel de carne aqui do Rita. Eu entro aqui, já como um e levo 2 para casa. Mas aí eu digo, é a minha gula que faz isso? Provavelmente. É a minha necessidade de comer um pouco de carne? Não acho, não acredito. Mas a minha gula ainda faz comer carne. E aí os espíritos dizem que a carne se alimenta da carne, do contrário, debilita o ser humano. Para alguns, não para outros. Outros já conseguem viver e substituir a alimentação da carne por outra coisa saudável. Tudo bem, a gente precisa do ferro da carne, mas a gente precisa compensar ele, quando a gente não faz o uso da carne, com outros tipos de alimentos, que hoje em dia a nutrição já coloca isso em larga escala, né? Mas desde que não haja obrigatoriedade como um culto. Eu tenho uma amiga que descobriram que ela era vegana e pegaram ela comendo numa churrascaria. Gente, a fofoca que aquilo se tornou, ela se mete a boazinha, se mete que já é evoluída e estava numa churrascaria comendo carne. E eu vou dizer para você, ela estava numa churrascaria, sim, e não estava comendo carne, porque a variedade para vegetariano numa churrascaria é insuportável, muito melhor do que comer num restaurante. Mas
o drama que fazem, porque se uma pessoa já consegue não comer carne, deve não comer carne nunca mais, né? E aí aquela história de antigamente que dizia, mas Chico comia carne. Comia, Chico era um passarinho, devia comer um pedaço desse tamaninho, sabe? Mas não importa, né? Que a carne se alimenta da carne. A gente precisa cuidar, atender às necessidades do nosso corpo. A gente precisa se alimentar, a gente precisa beber água, a gente precisa tomar banho, a gente precisa descansar, a gente precisa dormir. Nada em exagero, nada em exagero. Nas perguntas 723 e 724, abster-se da alimentação animal ou de qualquer, por expiação, para se impor uma privação é meritório? Abster-se da alimentação animal ou de outra qualquer, por expiação, para se impor uma privação é meritório? Se praticar essa privação em benefício de outro, aos olhos de Deus, só há mortificação se houver privações inúteis. No mês de janeiro, lá na Oficina do Sucesso, nós fazemos uma colônia de férias. E as crianças, que são de 4 a 10 anos, elas comem muito. Então, eu falo para todos que trabalham, professores e funcionários, dizendo que a prioridade da alimentação é as crianças. Então, se elas quiserem repetir e repetem 2 ou 3 vezes aquele prato e vão. Mas e se não sobrar para a gente? Coma pão. Então, eles estão se privando de algo que também para eles faz falta, né? Porque eles também necessitam da carne ou do outro tipo de alimento que eu estou oferecendo, mas eles fazem uma privação. É meritório? É meritório. Tá? A questão 725, sobre as mutilações operadas no corpo humano ou dos animais. É útil? E aí os espíritos respondem, o que é inútil não pode agradar a Deus. Aí já diz tudo, né? O que é inútil não pode agradar a Deus. O que a gente tem que fazer para mostrar gratidão a Deus? Amar a sua obra, amar o próximo. Isso a gente diz sempre. A questão 726, se os sofrimentos desse mundo nos elevam, se suportarmos devidamente, os sofrimentos deles nos elevam só se nos suportarmos, e é o único sofrimento que nos elevam. Aqueles sofrimentos provocados não podem nos elevar. O instinto de conservação, na questão 727, ele vem sendo conseguido através de várias encarnações. Então, a gente sabe, a gente já tem inerente ao nosso espírito o nosso grau de perigo e a gente já é obrigado a evitar esse tipo de perigo. Então, a conservação volta a ser o nosso dever. Pedro fala que o corpo é um tabernáculo divino. E a gente precisa do nosso corpo saudável, porque quando o nosso corpo estava saudável, a nossa mente está saudável. Eu acabo sempre com um texto lido. E o texto é do livro da Religião dos Espíritos, de Chico Xavier e Ed Emmanuel. Cada hora. Faze de cada hora um poema de amor. Renúncia vazia é terra seca. Oração sem serviço, candeia apagada. Alegria sem trabalho, flor sem proveito. Cultura sem caridade, árvore estéril. Sermão sem exemplo, trovoada sem chuva. Tribuna sem suor, esquife sonoro. Inteligência trancada, luz no deserto. Vida sem ação, enterro lento. Talento oculto, fonte escondida. Fé parada, vaso inútil. Então ele coloca, não te afeiçoes mortificações impróficas. Cada criatura onde passa deixa o próprio reflexo. Só a inércia vagueia no mundo como sombra da sombra. Tu, porém, deves caminhar à feição do raio solar, dissipando as trevas. Cada hora podes fazer a dor menos amarga. Cada hora pode fazer a luta mais construtiva. Imensos são os males do mundo, não os agraves com desesperos. Enormes são as mágoas dos outros, não as multipliques com fel da reprovação. Onde estiveres, restaura, conserta, alivia, ampara e desculpa.
Em qualquer circunstância, recordo Cristo que passou entre os homens, entendendo e ajudando, e ainda mesmo se viu condenado sem culpa pelos mesmos homens a quais servia. Partiu para a morte, perdoando e amando, torturado na cruz, mas de braços abertos. Que a gente consiga enxergar no espelho esse Jesus nos falando de braços abertos. Siga-me, é o melhor caminho. Obrigado, Cecília, pelas reflexões. Ao término da reunião, vamos pedir a Deus, a espiritualidade maior, que possamos, Senhor, refletir e colocar nossos pensamentos e ações voltadas para esse momento de reflexão conosco, momento de reflexão com o outro e momento de reflexão com Deus. Que possamos buscar o amor, a compreensão, o perdão, a cada hora, como foi colocado pela Cecília, a cada momento. Momento esse que vamos buscar o crescimento, agradecer, compreender. E assim, ao término da reunião, nós só temos que agradecer a esta casa, a espiritualidade maior, ao esforço de todos, encarnados e desencarnados, e continuarmos nessa luta, nessa busca de um mundo melhor, um mundo mais sensato e mais esclarecedor para todos. Assim, Senhor, agradecidos, pedimos a permissão para encerrarmos mais essa reunião da manhã de hoje. Graças a Deus, um bom dia a todos. Obrigado.